Olá, que bom que você está com a gente mais uma vez para conhecermos um pouquinho mais sobre a história da Igreja Cristã. Nós estamos estudando esse panorama da história da Igreja através da revista da editora Kalel, né? História da Igreja. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, pentecostalismo. Eu gostaria de começar com essa leitura bíblica, o famoso texto lá de Atos 2:39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E a gente não precisa talvez fazer toda a leitura de Atos 2, mas eu lembro você, né, que era o dia de Pentecostes, ou seja, sabemos que Deus, de uma maneira muito sábia, ele planejou não apenas a morte de Jesus, que aconteceu na Páscoa, né? E daí todos ali entenderam que os cordeiros mortos anteriormente, nas outras Páscoas, apontavam para esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez, né? O verso 1 diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Olha só, dia de Pentecostes era aquilo que os judeus celebravam 50 dias após a Páscoa. Um momento de celebração das festas, de colheitas e assim por diante. E interessantíssimo quando nós paramos para observar que também, de novo, Deus escolhe este momento, esse dia, para ali derramar o seu Espírito conforme a sua promessa, né? E a gente sabe, então, que as pessoas que estavam reunidas ali buscando a Deus em oração são cheias do poder de Deus e começam a falar em outras línguas, né? E dons sendo manifestos, porque eles não tinham aprendido aqueles idiomas e começavam a falar em outras línguas e muitos ali começaram a entender. Se você pegar o texto, olha só, né? Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus, todos esses homens? Como que eles estão falando e nós o ouvimos como cada um na sua própria língua materna? Olha só quantas nações estavam ali. Partos, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximo ao Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uau, que coisa extraordinária! Um milagre acontecendo, um dom diferenciado sendo manifesto e, por acontecer no dia de Pentecostes, né, nós sabemos que isso ficou conhecido como um ato divino que marcou essa época e por isso também, depois de muitos séculos, dá nome a essa aula que nós estamos tendo, que vamos falar desse movimento pentecostal ou pentecostalismo, porque aconteceu lá no primeiro século, no dia de Pentecostes. Mas vamos entender. Nós vimos então Reforma Protestante, nós vimos avivamentos. Pastor Lediel, nós já falamos de avivamentos e não está dentro também dessa temática do pentecostalismo, os avivamentos que nós falamos? Não, pelo fato de que aqueles avivamentos que nós falamos na aula passada, eles estão muito mais relacionados a uma vida piedosa, a uma vida de oração, de entrega ao Senhor, a uma vida de valorização da palavra de Deus e de transformação prática e experiência prática no coração. Porém, as manifestações e atuações dos dons espirituais ainda era coisa rara, acontecia, mas era coisa ainda rara, não falada abertamente como deveria. E isso vai acontecer, então, nesse outro momento, tá? E é por isso que nós vamos falar de alguns movimentos, de alguns feitos e personagens que começaram a querer viver também as experiências com Deus e desfrutar das manifestações dos dons que eles liam na palavra de Deus. E o primeiro movimento que a gente pode citar hoje é o famoso movimento do Holiness. Né? Holiness. Aqui nós temos então a conhecida Phoebe Palmer. Essa mulher era esposa então de um médico lá de Nova York e ela começa a querer viver uma experiência com Deus e também ela começou a acreditar que aquilo que estava em Atos 2, ou que lia em todos os livros, o livro de Atos e também nas cartas paulinas, era algo que a gente podia desfrutar. Ela acreditando nisso, ela
vive as suas experiências pessoais e ela começa a ensinar isso. Não, os dons são também para os nossos dias. É possível falar em línguas, é possível você ter dom de profecia, é possível você orar e Deus curar as pessoas. Então ela começa a acreditar intensamente nisso e a proclamar isso. E uma mulher, né? Imagine, nós estamos falando aqui de 1807, que ela viveu até 1874. Praticamente ali, século XIX, a mulher não tinha, né, tanta liberdade, tanto potencial ou poder desenvolver, digamos assim, um ministério como um homem. Mas ela, cheia do Espírito Santo, consegue essa liberdade, tem essa direção e faz um grande trabalho, não apenas nos Estados Unidos, mas ela também chegou a fazer campanhas, né, de palestras e de ministrações, de grandes cultos na Europa. Deus usou grandemente essa mulher, a Phoebe Palmer, né? É assim que se fala no inglês. Depois nós temos um nome muito importante, que é o conhecido também Charles Parham. O Charles Parham, ele muito apaixonado pelas escrituras, e ele decide sempre compartilhar isso com os mais jovens. Então ele tem os seus seminários bíblicos, né? E o principal era em Topeka, e ali ele defendia justamente que era possível sim viver experiências singulares com Deus, ser cheio do Espírito Santo e você poder usufruir dos dons espirituais. Ele incentivava, né, os estudantes então do seu seminário a não permitirem com que as vozes de teólogos ou de escritores estivessem acima das escrituras. Ele incentivava que, de uma maneira pura, sem interferência de outras vozes, os seus alunos estudassem a palavra de Deus, estudassem o agir do Espírito Santo e também chegassem a conclusões pessoais. E foi justamente nesse incentivo que nós vamos ver uma das suas alunas ela se posicionar dizendo: eu creio nisso, eu creio que nós precisamos e devemos e podemos viver as manifestações do Espírito Santo, ter os dons nas nossas vidas, e ela pede oração. Essa ficou conhecida também, a Agnes Osman. É claro que aqui é uma foto já dela idosa, mas ela decide, né, que queria experimentar isso. E nas suas buscas, no seu desejo, ela pede então para os seus colegas orarem por ela. Os historiadores vão dizer então que no dia 1º de janeiro de 1901, oram por ela e ela recebe, né, o dom de línguas e fala em outras línguas. E isso se torna algo desejável também de todos os outros colegas estudantes. E eles começam a buscar e muitos deles vivem isso. Interessante também que justamente nessas escolas de Parham que vai ter um outro aluno, William Seymour, a gente vai falar dele um pouquinho depois, mas o William Seymour que vai ser também um grande instrumento de Deus na mensagem pentecostal e recebeu dessas fontes e influências de Charles Parham. Ainda falando do que está acontecendo desses movimentos, né, precisamos citar o avivamento que aconteceu lá em Gales, né, e nós temos aí um grande movimento através da vida do Evan Roberts, né, alguém simples, né, podemos dizer um caipira do interior, né, da Grã-Bretanha. E ali no país de Gales, ele é o instrumento de Deus para que grandes coisas acontecessem. Depois de muito tempo de oração, né, alguns chegam a dizer que ele passou décadas em oração, pedindo de fato um avivamento, uma visitação, uma transformação na sociedade. Ele começa a colher as sementes das orações lançadas e vidas são impactadas. Os historiadores vão dizer que, assim como ele orava, ele pedia, né, 100 mil vidas transformadas, teve muito mais de 100 mil pessoas impactadas pelo poder do Evangelho. Muitas delas manifestaram-se dons de línguas, dons de cura, dons de profecias aconteceram nesse avivamento e, né, até fiz questão de colocar ali, tem muitos registros sobre isso, porque o jornal Western Mail e outros jornais registraram então todos esses fatos que aconteceram na instrumentalidade da vida do Evan Roberts. Nós estamos falando ali na cidade de Lowell. Depois, né, nós vamos ter alguns outros nomes importantes. E aqui, como eu falei, vai acontecer essa explosão, começando com o William Seymour, aquele aluno que durante muito tempo
ele não apenas aprendeu de parra aquilo que ele ouviu ser ensinado, mas também viu acontecer na vida dos seus colegas e ele também acreditou e decidiu ser um pregador da mensagem pentecostal. É claro que é maravilhoso quando a gente percebe que Deus é um Deus que age com muita graça, sabedoria, porque os Estados Unidos nessa época vive uma segregação muito forte, segregação racial. Imagine só, né? Inclusive dentro das igrejas tem lugares para branco, lugares para negros, ou igreja exclusivamente de branco, exclusivamente de negro. Se um branco entra ali no ônibus, o negro tem que dar lugar. Então coisas absurdas assim aconteciam nessa época nos Estados Unidos com muita frequência. E Deus vai escolher então William Seymour, que era negro, descendente de escravo, e ele é o homem escolhido para que a mensagem fosse proclamada, Deus mostrando que era contra toda aquela ideia de segregação, e ele começa sim, então, em Los Angeles, pregar essa mensagem. É claro, as igrejas com essa visão mais tradicional não aceitaram. Como assim? É possível voltar a falar nas línguas estranhas que nós vimos lá em Atos? É possível voltar a profetizar e ver curas? Começaram a rejeitar isso, né? Nós precisamos entender que ao longo dos anos foi desenvolvida essa interpretação equivocada que ficou conhecido como cessacionismo, ou seja, que os dons foram apenas para a igreja primitiva, para que a igreja fosse estabelecida, e depois Deus retirou os dons da igreja, porque era só para aquele momento apostólico do primeiro século. Mas nós sabemos que não é assim, né? Porque Deus sempre continuou agindo e dando essas ferramentas para o seu povo ao longo da história, por mais que de fato é escasso, né? São poucos os registros, mas nós temos preciosos registros. Nós temos, por exemplo, né, alguns historiadores, pais da igreja. Nós, por exemplo, vamos ter o Irineu, né? Ele afirmava para os seus irmãos sobre o dons de línguas. Nós vamos ter, por exemplo, o Pacômio, do movimento lá dos monastérios, né? Nós vamos ter, então, ele reconhecendo que a questão da fala grega foi um dom que ele recebeu de Deus. Nós vamos ter, tanto dentro dos movimentos albigenses como do movimento dos valdenses, registros de pessoas que falavam em outras línguas. Nós vamos ter, por exemplo, um pré-reformador, o Savonarola, falando, né, das profecias e assim por diante. Ou seja, nós temos sim registros ao longo da história do agir de Deus através dos dons, mas ficou ao longo do tempo muito esquecido. Eu sempre digo, teve fase onde a igreja precisou lidar com outras realidades. Talvez esse seja um dos fatores dos 300 primeiros anos, as muitas perseguições, inclusive a nível imperial, depois a questão intensa de heresias, né? Então tinha que sim, né, formar uma ortodoxia sólida, né? Porém, Deus nunca deixou de também agir através dos dons. E agora nós estamos vendo essa explosão. William Seymour, aquele homem negro que passou pelos seminários ali de Charles Parham, essa mensagem, começando em Los Angeles, falando que sim, é possível nós vivermos os dons, é possível falar em outras línguas, é possível profetizar, é possível, se estivermos em conexão com Deus, sermos instrumentos e agentes de cura. Foi expulso das igrejas onde ele queria pregar, então ele vai, né, e aqui nós temos uma foto, por uma casa antiga na rua Bunning Bray. E ali ele começa a falar a respeito do que Deus, então, está lhe impulsionando, e muitas vidas começam a vir ali receber também o seu Pentecoste, pessoas sendo renovadas por Deus, recebendo o dom de línguas, Deus fazendo coisas extraordinárias, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. É claro que depois, né, tem algumas fotos aqui, essa casa fica pequena, hoje tem algumas fotos mais atuais dela, né, porque depois virou um museu, né, dos pentecostais lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, e tem várias coisas, inclusive um piano, né, que era tocado por Jenny Moore. Alguns historiadores vão dizer que ela aprendeu a tocar também pelo dom do Espírito Santo, coisas extraordinárias aconteceram, mas enfim, aquela casa ficou pequena, ali no começo do século XX, então na rua Bunning Bray, eles tiveram que procurar um lugar maior. Então eles encontraram, né, a famosa
o famoso espaço lá na Rua Azusa, um galpão abandonado, um galpão velho, né? Mas é aquele lugar que Deus então tinha escolhido para que ali de fato, né, acontecesse essa explosão. Então, o ano mais ou menos de 1906, eles na Rua Azusa, eles começam a viver algo extraordinário, porque os cultos não conseguem ser encerrados. Né? Acabou um culto, alguém já canta, outro testemunha, o outro vem já prega de novo, e assim ficaram 3 anos consecutivos fazendo o culto 24 horas por dia. E o Senhor agindo. Primeiro quebrando toda essa ideia de segregação, porque eram negros e brancos abraçados, chorando, se derramando na presença do Senhor, mas nós também, né, vamos ouvir que as pessoas começam a vir não apenas ali da região, mas de todos os Estados Unidos e muitos lugares do mundo para querer viver essa experiência, receber o dom de línguas, ouvir o Senhor falando através de profecias e assim por diante. São muitos registros, né, de pessoas que caíram endemoniadas a quadras de distância da Rua Azusa, outros receberam o Espírito Santo, né, e falaram em línguas fora do próprio estabelecimento, nas ruas, né, nas quadras ali perto, ou seja, era algo muito forte, extraordinário, que Deus estava fazendo, e a gente sabe que era o início de uma grande transformação dentro da igreja, porque esse movimento cresceria, se expandiria e nunca mais, né, terminaria. Tanto que depois, né, as igrejas pentecostais aí começaram a surgir e muitas delas permanecem até hoje com grandes estruturas, porque Deus abençoou e prosperou intensamente essa obra e esse movimento. Aqui nós temos fotos dos jornais da época, né? Aquele primeiro é um jornal feito por eles mesmos, mas aqui, olha só, o Los Angeles Times, né? Eles compararam aquele movimento de línguas estranhas com o que aconteceu na Torre de Babel, né? Os barulhos de línguas como se fosse a Torre de Babel, querendo de uma maneira pejorativa, rotular negativamente o que estava acontecendo ali na Rua Azusa. Porém, é obra santa e, como diz a música, né, se é obra santa, ninguém detém. Ninguém conseguiu deter aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Deus abençoou e a gente sabe que o movimento pentecostal chegou tão longe hoje, né, em 2023, quando nós gravamos, alguns historiadores chegam a dizer que já são 600 milhões de pentecostais ao redor do mundo. Então, é maravilhoso quando a gente para ver o que Deus faz através de pessoas, através de homens, mulheres que se colocam à sua disposição. E eu quero fazer aquela aplicação de texto, né? O avivamento da Rua Azusa é uma linda demonstração de como o mundo pode ser impactado quando pessoas se dispõem a viver a vontade de Deus. William Seymour poderia usar muitas desculpas para viver de maneira medíocre, porém, escolheu ouvir a voz de Deus acima das vozes humanas da sua época. Que o exemplo deste homem nos estimule a se entregar totalmente aos propósitos divinos. E finalizamos com a reflexão da semana. Tanto em Atos como na Rua Azusa, as manifestações dos dons espirituais, concedidas pelo Espírito Santo, aconteceram depois de uma busca intensa por Deus em oração. É impossível desfrutar verdadeiramente do poder de Deus sem que haja uma rendição total. Crie expectativas do que Deus pode fazer em você e através de você e preserve na busca pelos dons. Temos aí então esse incentivo para que nós venhamos buscar, orar e deixar Deus agir. Tempos difíceis nós vivemos porque também temos extremos, né? Quando falamos, por exemplo, de pentecostalismo, temos aqueles que ainda negam, temos ainda aqueles que defendem o cessacionismo, temos aqueles que também até creem que pode acontecer, mas querem um ato mágico, né? Porque não buscam Deus, não se santificam, não meditam na palavra, acham que por desejarem vai acontecer, mas não pagam o preço de oração e de busca pelos dons, né? E temos também um outro lado extremamente perigoso, né? Porque dentro das próprias igrejas pentecostais, alguns entraram em heresias, alguns caíram para um outro lado, né? Nós temos hoje pessoas aí que falsificam dons, falsificam e imitam línguas, falsificam profecias, né? Como a gente diz, dão profetadas, fingem curas e coisas absurdas também acontecem. Mas nós ficamos no equilíbrio da palavra de Deus. Deus, Ele sim,
age de várias maneiras e Ele também dá dons à sua igreja para ser manifestado e que eu e você possamos ter essas ferramentas para também ali colaborar em prol do reino de Deus. Busque o Senhor intensamente e deixe os dons fluir através da sua vida. Deus abençoe. Até a aula que vem.